Bom dia. Então, vamos para a nossa quinta aula aqui dentro desse bloco de aulas teóricas, né, de CTS. Na verdade, sempre eu estou adotando essa lógica, né, a gente lê um trecho daquele livro que a gente está orientando o curso, né, na verdade é esse livrinho aqui, do Shin Ihagüe, em que eles falam sobre vários autores, né, a leitura deles, sobre esses autores, né, de uma maneira mais geral. E depois, alguns, a gente vai ler os originais desses autores. E também naquela lógica, né, naquela nossa divisão, que o livro deles coloca, né, que são autores diferenciacionistas, e antidiferenciacionistas, que foi o que a gente discutiu na última aula, né? Então, os diferenciacionistas, que dizem que recomendam que a ciência tenha uma maior autonomia, né? Que a ciência e as instituições científicas e os cientistas naturalmente são livres de interesses sociais, de preconceitos, que só estão interessados na busca dos fatos científicos, né? Então, a ciência pela ciência, e depois nós vamos ver autores antidiferenciacionistas, que têm uma visão oposta, né? Então, na outra aula a gente falou de uma polarização, né, entre essas visões, de uma dificuldade de diálogo, né? Então, justamente isso, autores que têm uma visão oposta de que a ciência ela é socialmente construída, ela é como qualquer outra atividade social, então ela não é diferenciada, e que se contrapõem, né? Esses dois polos, eles se contrapõem, e como a gente viu na última aula, a discussão deles não é construtiva, né? Então, virou aquela baixaria do cara publicar um texto pegadinha sobre, e depois uma discussão. E aí, no final do curso, a gente vai procurar ver as perspectivas que buscam conciliar essas visões, né, que são as transversalistas. Então, essa é a lógica, né, é a nossa trajetória aqui do curso, né? Depois, vocês vão pensar nos trabalhos finais, né, adotando alguma dessas teorias, né, podem ser mais gerais ou mais específicas, de acordo com o que o grupo de vocês acha que cabe para um estudo de caso específico, um filme, um fato, uma notícia, e é isso que a gente vai exercitar no fundo do curso. Então, aproveitei aqui para retomar a lógica do curso e como que vai ser. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não, professor, está tranquilo. Então, retomando, sempre é bom repetir. Então, a gente vai retomar aqui um autor diferenciacionista hoje, que é o Robert Merton. A gente não teve muito tempo, né, acabou passando o tempo da aula, acabei não conseguindo falar das ideias dele, como estão colocadas aqui no nosso, podemos dizer que é nosso livro-texto aqui, esse livro do Shin Ihagüe. Inclusive, né, naquela época de biblioteca física, tem uma série de cópias desse livro na biblioteca da UFABC. É bastante usado para entender essa discussão. Então, a gente vai falar um pouco mais desse autor. Então, coloquei aqui na capa da apresentação, na verdade, o primeiro livro dele que ficou conhecido, né, que foi o trabalho de doutorado dele lá em 1938, se não me engano, né, que ele fez um estudo
de como a ciência e a tecnologia se desenvolveu na Inglaterra do século XVI. Então, ele vai identificar na Inglaterra do século XVI uma série de condições favoráveis para o surgimento da ciência, e ele coloca isso em contraponto a outros países, né? Porque, de fato, a gente sabe que na primeira Revolução Industrial, a Inglaterra, ela larga na frente de outros países, ainda que tenha bastante discussão disso, né? Então, a França tinha lá seu desenvolvimento, França católica, né? E outros países também da Europa, né? Mas a dianteira da Inglaterra foi bastante clara, né? Acaba se tornando o país líder na produção científica e no que ele fala da institucionalização da ciência, né? Então, no surgimento das primeiras instituições que vão abrigar os cientistas, né? E abrigando, vão criar uma série de normas para o funcionamento da instituição, que nada mais são que recompensas e punições para determinados comportamentos. Né, então, a gente já falou sobre isso, né, um pouco das abordagens diferenciacionistas, que são, na verdade, as abordagens mais tradicionais do senso comum sobre ciência, né? Então, até, inclusive, não só nas próprias instituições que fazem ciência, mas na mídia, na imagem que a ciência tem, né? Então, a gente viu aquele comercial da Bombril, né, de um cientista que, na verdade, ele incorpora, né, todos esses elementos da ética que são, na verdade, um mito, né, sobre o cientista. O cientista, ele é um ser humano, ele é uma pessoa normal, mas é curioso que, se a gente olhar, por exemplo, na ficção, né, então filmes de super-herói, né, sempre tem um cientista e ele tem aquela imagem, né, ele é bobinho, ele é inocente, ele é super honesto, ele acaba sendo enganado ou por alguém do mundo dos negócios, ou por algum militar, ou por algum criminoso, né? E a gente vê isso em uma série de peças de ficção. Então, eu acho que é seguro a gente dizer que essa visão diferenciacionista, né, é a visão predominante sobre ciência. E isso, né, tem um pouco de verdade, mas tem muito de mito. E a gente se apegar a isso como se fosse uma verdade absoluta, a gente vai errar na nossa avaliação, na nossa descrição do que é ciência. Tudo bem? Pessoal, eu acho que essa é a importância da gente entender essa visão, né, porque muitas vezes a gente se sente... a gente acha que a gente tem que ter ou a gente julga um cientista, ou a gente, como cientista, a gente acha que a gente tem que ter esse comportamento, né? Então, tem esse lado também, né? Então, aquela coisa do cientista não se sentir, por exemplo, como um trabalhador, né? No meu caso, um servidor público, que tem seus direitos e deveres, né? Então eu tenho que passar as noites em claro no laboratório, porque eu sou cientista e eu estou descobrindo a verdade sobre o mundo. Não tem. Se estiver passando a noite em claro no laboratório, é porque está sofrendo violação dos seus direitos de trabalhador. Não é, não, mas eu sou cientista, eu não tenho direito. Vocês percebem como na verdade, a romantização do papel do cientista, isso acontece em outras profissões também, e pode ter consequências muito graves. Tudo bem? Vocês concordam? É
uma forma de tentar enaltecer a ciência, mas acaba às vezes sendo até prejudicial. Isso acontece em outros campos, né? Então, estou vendo muito isso com a profissão de professor hoje em dia. Então, o professor é o herói da pandemia, ele não tem casa, a casa dele vira uma sala de aula, e ele não tem mais vida privada, né? E fazer isso, ele está sendo um herói, Eu acho que não, acho que tudo tem que ter limite dentro do direito, né? Mas no caso da ciência é isso. E o que eu não falei na última aula, né? Como o Merton, né, ele procura organizar, né, o que é a ética científica, né? Então, ele coloca valores que, para ele, são comuns em todas as ciências e em todos os países, todos os locais onde se faz ciência, né, onde tem instituições científicas e onde os cientistas atuam. Então, ele vai dizer que a ciência tem uma ética própria, um código de conduta. E esse código de conduta, ele vai tanto ter regras formais, né, então você vai ter ali a regra escrita mesmo, mas ele vai ser muito mais algo informal, que vira um sentimento forte dentro do cientista, né, que é internalizado pelo cientista como uma regra de comportamento, e que vai ser algo que, na verdade, muitas vezes não tem necessidade nem de regra ou de punição, né? O cientista vai seguir isso de uma maneira natural, ele vai achar que é o comportamento que é o único comportamento aceitável. E isso, né, essas éticas, né, a gente pode, né, identificar em outros campos sociais, né? Então, ou organizações, né? Então, um campo que está em muita discussão nessas últimas semanas, né, são as organizações militares, né? Então, quem me fala quais que são os valores éticos de uma organização militar, de um militar? Quais que são as regras que ele obedece? Tem aquela questão da hierarquização bem forte deles, acho que a disciplina também, acho que são... Hierarquia, disciplina, né? Então, são, né, na verdade, a discussão que tem se falado pelos acontecimentos no país, né, é que essa ética está sendo desafiada, né, em função do que aconteceu ali, e que isso ameaça a própria instituição, a existência da instituição. Então, é isso que o Merton ele leva para a ciência, que a gente chama de uma sociologia funcionalista, né? Então, isso é interessante vocês guardarem, né? Então, por que é funcionalista? Porque esse código, essa ética, ela vai ter a função de preservar e permitir a expansão das instituições. E se essa ética ela começa a ser quebrada, você vai ameaçar a própria instituição, o próprio campo, os próprios integrantes da instituição. Então, é muito claro isso que está acontecendo e a discussão que está sendo feita no Exército Brasileiro, né? Mas a gente pode, voltando aqui então a gente pode dizer que isso isso acontece em todas as instituições. Outra, por exemplo, nas religiões, nas igrejas. Então, você tem uma ética ali de, por exemplo, a fé, de acreditar nos dogmas que são apresentados sem muita contestação. Você vai ter uma hierarquia ali de quem é sacerdote, quem não é, todos
os membros da comunidade religiosa vão ter um papel, né? E se você não tem, por exemplo, fé, né, você acaba com uma igreja, né? Porque se todo mundo começa a ter a sua própria interpretação, por exemplo, da Bíblia, né, é muito difícil organizar uma religião como ela existe hoje. Então, o pano de fundo geral, né, do Merton é esse, né, de que todas, né, é uma teoria sobre os grupos sociais em geral. Todos os grupos sociais vão ter um conjunto de regras formais e informais, né, escritas, não escritas, que vão ser o que garante a existência desses grupos. Então, o que ele fala que é a ética da ciência, né? Ele vai dizer que tem 4 regras básicas, né, que são tanto morais, né, como metodológicas, né, para a construção do pensamento científico. Então, uma primeira regra que ele diz é o universalismo, né, que é a ideia de que a busca do fato científico, ele não vai depender de qualquer critério que não seja científico. Então, seja com relação a uma teoria, seja com relação a um cientista, seja com relação à importância do próprio objeto de pesquisa, né? Então, a própria metodologia científica é que vai dizer se uma ideia ou se um cientista ele é válido ou não para discussão, por exemplo. Então, a coisa de recorte, na verdade, para o Merton, né? Então, não existe uma discriminação na ciência, seja por gênero, seja por critério racial, seja por país do mundo onde esse cientista está, seja pelo pelo objeto de pesquisa que está sendo que está sendo pesquisado ali, que está sendo trabalhado pelos cientistas. Então, para o Merton, né, não pode existir esse tipo de preconceito na ciência, porque isso acaba deturpando o próprio progresso da ciência, né? Então, você vai ser seletivo com relação a quem vai produzir ciência, ou o que vai ser produzido. Isso é ruim para o avanço do conhecimento, porque a ética toda ela é pelo avanço do conhecimento. Tudo bem, pessoal, com universalismo? Sim, tudo certo. Tudo sim. Uhum. No texto, inclusive, ele tinha falado, né, ele deu o exemplo dos nazistas que tiraram todo mundo que não era ariano das universidades, tal, que faziam pesquisa, e isso prejudicou, tal, assim, se deu esse exemplo. E aí você percebe que ele está usando esse exemplo como recurso de argumentação da teoria dele. E ele estava escrevendo isso lá em 1938, né, quando o nazismo estava decolando e já estava quase começando a Segunda Guerra Mundial. Sim. Mas, inclusive, eu coloquei um texto ali depois eu vou falar um pouquinho dele, né, nas leituras complementares, que é de um cientista alemão, Johannes Stark, né, o mesmo sobrenome ali do Homem de Ferro, Tony Stark, e que eu coloquei um artigo dele na Nature, que ele publicou na Nature, e esse cara ganhou um prêmio Nobel em física na década de 30, ele descobriu ali um fenômeno físico, ganhou um Nobel, mas é um artigo em que ele simplesmente fala que os cientistas nórdicos, arianos, alemães, eles tendem a ser mais pragmáticos, mais objetivos e fazer uma física melhor, né, e os cientistas judeus tendem a ser dogmáticos e fazer especulações que não têm muito resultado.
né? Então, ele quebra totalmente isso, né? E era um cientista, né? Ganhou um Nobel, não era uma coisa... É a maior premiação que o campo científico traz para alguém. Então, a gente consegue, né, já começar a criticar um pouco essa visão do Merton. Um segundo elemento da ética é o que ele chama de comunalismo, né? Dizem que ele chamava de comunismo, né, até mais ou menos os anos 30, mas que nos anos 30 comunismo começou a pegar mal nos Estados Unidos, ele mudou para comunalismo. Mas a ideia de que tudo que o cientista faz, ele não está preocupado em se apropriar daquilo, ou o que uma instituição científica deve fazer, né, é interessante isso, né, porque entra naquilo que a gente estava dizendo, de que uma descrição, né, sociológica, ela traz uma série de prescrições, né, de como deve ser o comportamento da pessoa e das instituições. Então, o comunalismo, ele diz que tudo que o cientista produz, né, ou que as instituições de ciência produzem, tem que ser um bem público, né? Não pode ser apropriado pelo cientista ou pela instituição científica. E a gente sabe que, né, então a gente se pergunta aqui, não, mas então, por que a gente tem patentes, né, de invenção? Isso é uma primeira discussão que isso traz. Tudo bem, comunalismo? Algum comentário? Não, tudo certo. Terceiro elemento da ética científica, né, o desinteresse, né? Então, o cientista, ele é desinteressado do resultado da pesquisa científica, né? Então, não interessa para ele se a pólvora vai ser usada para construir túneis ou para explodir pessoas. Ele tem que descobrir ali como é que você combina o nitrogênio com hidrogênio para produzir um explosivo, por exemplo. Então, o interesse dele é no conhecimento, né, não é na aplicação, né, e também não em qualquer benefício que ele vá ter com a descoberta científica, né, ou seja em termos de ganho econômico, seja em termos pessoais, né, de vaidade científica, seja em termos ideológicos. Tudo bem? Esse aí é um pouco delicado. Desculpa, Vinícius. Não, pode falar. Esse aí é um pouco delicado, né, que é uma coisa... Chega até a dar uma certa inocência, né, no cientista. Não, eu acho que também o Merton, né, a gente não pode dizer que ele está falando que a ciência segue isso. Sim. Absolutamente, que isso é um guia, né, são princípios. E ele vai dizer que existe, tanto que quando ele descreve a ciência nazista, tudo isso está de ponta cabeça na ciência nazista. Sim, sim. Né, mas ele vai dizer que isso é uma orientação, né, que o cientista tende a seguir isso. Né, então, você pode ter um comportamento ali que desvia, né, e as próprias instituições tendem a induzir, né, a isso. Né, então, e é bem, né, se encaixa bem no estereótipo do cientista louco, né? Sim. É aquele cara que só pensa na pesquisa dele e se torna até antissocial em função da ciência, né? E a próxima regra, né, ela tem tudo a ver com essa imagem do cientista maluquinho, né, que é o tal do ceticismo organizado. Então, por essa regra,
né, você não tem outro critério de validade que não seja uma demonstração, seja através de um raciocínio lógico, né, então seria, aí nesse caso, uma lógica muito mais dedutiva, né, a partir de uma teoria, encadear, seja uma lógica sociológica, uma lógica matemática, aí vai depender do campo, seja a prova mesmo empírica, o experimento que vai provar uma determinada teoria. E isso sempre aberto, né, isso tem a ver com a regra do comunalismo, né, aberto à crítica, né, que é chamada em ciência de revisão pelos pares, né, os pares são os colegas especialistas em um determinado campo científico, né, que vão avaliar isso de uma forma aderente ao universalismo, né, sem nenhum preconceito com aquela ideia em termos de onde ela veio, quem foi que formulou, né, e mesmo sem levar em consideração a autoridade das ideias que podem ser desafiadas, né, na validade da ciência. Então, sempre, né, o ceticismo organizado, né, ele vai estar muito aberto a novas ideias. E também, né, vai ser muito rigoroso para avaliar essas ideias científicas. Então, é muito, né, isso influencia, às vezes, o comportamento do cientista, né, principalmente esse estereótipo do cientista, né, de que o sujeito começa a usar um critério de ceticismo organizado para tudo, né. Então, é aquela coisa de tudo que, mesmo na vida pessoal, ele começa a fazer uma análise científica, né, ele procura uma prova empírica ou construir um pensamento lógico sobre coisas corriqueiras, né, então é muito aquilo do cientista da ficção, né, de que ele no limite, é um cara chato, é um cara que tudo ele contesta e procura se aprofundar. Tudo bem com isso, pessoal, com a ética? O professor... O ceticismo organizado. Então, vocês percebem que são uma série de regras, né? E isso vai ter tanto um controle mais formal, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar o controle do plágio científico, o controle da metodologia científica, né? Então, a gente sabe que, às vezes, acontecem punições, né, por plágio científico. Então, eu acho que, recentemente, teve um caso de um artigo que foi retirado de uma revista, por exemplo, né? Então, por quê? Porque o cientista não seguiu as regras do ceticismo organizado, né? Mas a gente sabe que isso é muito mais algo que é internalizado pelo cientista como um sentimento mesmo, né, de que ele deve seguir essas regras, e isso vai ser a orientação da conduta, e para o Merton é isso que explica a expansão da ciência, né, e aí no texto de hoje, o que ele vai falar de como certas condições sociais, elas acabam prejudicando, né, a possibilidade da ciência expandir por quebrar algumas dessas ou uma dessas normas, né, por não permitir que essas normas sejam seguidas. Então, na verdade, é o contrário do argumento dele sobre a ciência na Inglaterra, do século XVII. Então, ele vai dizer que na Inglaterra do século XVII, então, seja pelas condições econômicas, né, mas também por condições culturais, né, então ele vai falar da religião ali, do protestantismo como algo mais favorável do que o catolicismo
para a difusão desses valores, né, então ele vai dizer que, por exemplo, o fato da religião protestante naquela época da Inglaterra, por exemplo, ela ser menos dogmática, mais aberta que o catolicismo, vai facilitar, por exemplo, uma atitude mais favorável ao universalismo. E isso é um exemplo. Então, ele vai dizer, o argumento deles constrói justamente nessa base, né, de que algumas sociedades vão ter maior possibilidade de permitir que as instituições científicas sigam essas regras, e outras sociedades vão bloquear isso. E isso vai trazer um prejuízo para o conhecimento científico, né? Então, no texto de hoje, ele contrapõe as sociedades sob regimes totalitários, né, no caso, o nazismo. Então, ele vai dizer que o nazismo ele vai subverter esses valores da ética, né, não vai deixar esses valores serem seguidos, porque ele vai intervir nas organizações científicas com valores ideológicos, né, e que isso foi prejudicial para a própria ciência alemã durante o nazismo. E a gente pode estender isso, por exemplo, para o regime soviético, então, que também, né, era um regime autoritário, totalitarista, em que o Estado, na verdade, da mesma maneira que o nazismo, o Estado ele se infiltrava em todas as áreas de atividade social, né? Então, na ciência, se infiltrava na arte, se infiltrava na religião, se infiltrava no exército e colocava sua ideologia e seus valores acima das regras das instituições, né? Então, ele vai contrapor a isso os regimes democráticos, né, onde, teoricamente, as instituições vão ter maior autonomia e vão poder se desenvolver de acordo com as suas próprias éticas, né, inclusive a científica. Tudo bem, pessoal? Comentários? Bom dia, professor. Bom dia. Eu tenho uma dúvida em relação ao comunalismo e o desinteresse, né? Hoje a gente vê a participação da iniciativa privada, né, financiando, né, pesquisa, instituto de pesquisa, e aí, já que a iniciativa privada ela tem esse papel, ela acaba tendo o direito de patente, né, toda aquela questão de sigilosidade. Como é que o Merton ele vê essa questão, né, do interesse privado dentro do ambiente científico, né? Na Inglaterra do século XVI, né, ele defende que é função do Estado financiar a ciência, ou ele enxerga que de bons olhos a iniciativa privada? Então, no texto, né, de hoje, ele diz que a tecnologia é uma forma, né, no caso, não só a tecnologia, a inovação tecnológica, é uma forma de reforçar, né, de legitimar a ciência na sociedade. Mas que essa não deve ser a finalidade do cientista. Então, na verdade, ele defende, né, mas ele não diz que a pesquisa vai ser de graça, né, ou que o recurso vai cair do céu simplesmente, né? Então, o que ele defende é que o financiamento à ciência, né, ele seja independente o apoio à ciência, ele seja independente do resultado, né, mesmo que seja fornecido por uma empresa privada. Mas que esse apoio vai existir, que a tecnologia, o resultado vai ajudar a legitimar a ciência, mas que a produção de ciência, pelo menos a ciência pura, né, em si, ela não deve ser orientada por um produto ou para produzir, para gerar uma patente,
né? E isso acaba entrando em conflito com o comunalismo, né? Porque essas patentes, né, por mais que sejam conhecimento, o que a gente chama conhecimento básico, né, acabam sendo propriedade de alguma empresa, né? Mas ele diz que isso é uma ideia muito, muito presente ainda, principalmente nas ciências mais básicas, né? De que se a gente orientar simplesmente, exclusivamente, né, o trabalho dos laboratórios de ciência para a produção de bens e serviços, a gente vai perder muito conhecimento nesse processo, que é a ciência básica, a ciência desinteressada. E aí, a própria política científica, né, dos anos 50 vai trazer muito essa ideia, né, de financiamento, né, das instituições científicas meio que a fundo perdido, né? E isso, inclusive, grandes empresas financiam. Então, uma empresa como a AT&T, né, a Bell Technologies, essas empresas mudam toda hora, né, mas tem quem é dono, mas tem um laboratório, né, que é o Bell Labs, que é um laboratório que tem uma meia dúzia de prêmios Nobel, e é de empresa, né, a BASF faz isso também, né, a BASF alemã, e eles financiam ali o cientista para ele pesquisar livremente o que ele quiser, né? Então é nessa ideia, né, de que se eu deixar o cientista livre, né, se eu não condicionar o trabalho dele, eu vou ter resultados muito bons, né? Mas se eu amarrar o trabalho dele em resultado, vai ser muito mais limitado o que ele vai produzir. Tudo bem? Tudo bem, sim. E isso vai mudar muito, né? Então, na Inglaterra do século XVII, você tinha ali ciência quase artesanal, né? Cientista individual. Agora, se a gente comparar com o século XX, né, a gente tem ciência industrial. A ciência é produzida em larga escala e laboratório de empresa, grandes sistemas nacionais, né? Então, vai mudar muito também as condições para essa ética. Tudo bem, Vinícius? Não, certinho, professor. Estava com essa dúvida aqui. Brigadão, hein? Então, indo para o texto de hoje, né, a ciência e a ordem social. Então, o título ele já diz bastante, né, sobre o que o texto vai dizer, né? Então, ele vai relacionar diretamente o desenvolvimento da ciência com a ordem social de um determinado contexto, né? E aí, gente, eu acho que a gente consegue até fazer talvez um paralelo, né, com o que vem acontecendo no Brasil, né? Então, vocês acham que nos últimos anos a nossa ordem social, o nosso sistema político, ele se tornou mais favorável ou mais desfavorável para os valores da ética científica? Bom dia, professor. Bom dia. Eu acho que ultimamente a política ela tem influenciado, porém essa ética, esses conceitos científicos estão bem enraizados, né, na academia, de modo que as instituições elas não se dobram aos interesses políticos. Sim, isso é legal que você falou, que, na verdade, a gente vai ver isso para frente, esse que é o argumento transversalista, né, que as instituições têm uma certa resistência e vão fazer o quê? Vão lidar com as demandas que vão surgindo de acordo com a sua ética,
né? E eu acho que em outros campos também, né? Então, a gente vê o campo da cultura, né? Então, é um pouco aquela ideia de resistência, né? A gente vê no campo da cultura, a gente vê no campo, né? Própria organização militar está reagindo a algumas intrusões políticas, né, que estão acontecendo. Mas é justamente essa ideia, né, de que se é um sistema muito autoritário mesmo, né, então, por exemplo, que é o caso do nazismo que ele cita, né, você vai ter um dano grande, né, a esses valores e às instituições científicas. Vai ter um prejuízo muito grande. Então, vai depender muito do grau de autonomia, né, que as instituições conseguem manter. E é interessante que tem um parágrafo, né, que você lê e parece que ele está falando da nossa realidade. Porque Qual parágrafo? É o parágrafo na página... Deixa eu pegar aqui o número da página. É na página 5, 5 do PDF, né? Uhum. E já é logo o primeiro parágrafo, que começa falando, é preciso agora afirmar, enfim. E aí ele fala isso, né, que às vezes tem cientistas que têm afiliações extracientíficas, né, e aí eles acabam fazendo teorias falsas e espúrias, né, e que eles aceitam os juízos dos líderes políticos, que são cientificamente incompetentes a respeito de questões da ciência. E aí tudo que a gente está passando agora, de ver questão de mudança de bula de remédio, ou explicações das mais diversas para utilizar ou não um remédio, utilizar ou não uma vacina, utilizar ou não uma máscara, você vê, assim, você lê aquilo e você enxerga o Brasil que a gente está vivendo nesse momento, de cientista indo contra a ciência, indo a favor de um líder político que não entende de ciência. Muito perfeito, eu acho, a colocação, né? Eu acho que isso vem lá desde outros episódios, né? Então, todo aquele episódio do INPE, né? E a gente pode discutir, né? Na verdade, o argumento, né? Na verdade, era de que os dados ali estavam sendo enviesados, né? A leitura dos dados. E acaba sendo, né, a gente vê que tem um contexto de uma maior hostilidade para a ciência, né, difundida na sociedade. E a gente percebe como, né, um governo de tendência autoritária, né, ele tende a entrar nas esferas de atividade dos grupos sociais, né, e aí a gente concorda com o Merton, né? Não é dizer que os grupos sociais eles vão atuar de acordo com aquelas regrinhas, né, ao pé da letra, né, mas que uma interferência externa, de um poder externo, pode causar um dano muito grande, né? Então, acho que e isso acontece em todos os governos autoritários, né, um outro campo que às vezes é muito invadido é a própria cultura, né, a produção cultural. Então, a gente vê aí principalmente a gente pensando que o financiamento de cultura, né, ele é quase que predominantemente público, né, então uma mudança de orientação política e uma perda de autonomia das instituições culturais, você começa a ter ali produção ideologicamente orientada, né, de cultura, não é algo que parte dos produtores, né, algo que vai ser induzido por um governo mais autoritário, né? Então, com a ciência não é diferente. Tudo bem? Sim. Então, passando um pouco na nossa ficha de leitura para esse texto, né,
Então, eu acho que o texto, ele é bastante claro, né? Eu acho que ele, até por ser um texto, né, que tem mais de 70 anos, tem mais de 80 anos, na verdade, esse texto, né? Ele coloca muito bem o argumento, né? Mas ele tem muitas ideias, né? Ali entre nas entrelinhas do texto, né? E ele é bastante, ele abusa da ironia, né? Quando ele explica qual que é a hostilidade na ciência, né? Não sei se é algo, né? Vocês levantaram aí termos, conceitos, referências que precisam de explicação, que vocês não entenderam. Então, sobre o autor, né, na verdade, ele é um sociólogo muito importante, né, o Robert Merton. Ele não só trabalhou com sociologia da ciência, né, mas ele é um dos grandes fundadores da sociologia moderna americana, né, especificamente essa orientação funcionalista que eu falei para vocês agora, né, que é essa orientação da sociologia de interpretar o comportamento dos grupos sociais de acordo com as funções que esse comportamento vai desempenhar para a expansão dos próprios grupos sociais, né? Então, ele cria ele reforça muito essa concepção na sociologia em geral. E como a gente viu, né, ele é muito influente na nossa ideia de ciência, que a gente tem até hoje, né, de instituição científica, de cientista e estereótipos e política científica, tudo isso acaba sendo consequência dessas ideias do Merton, né? Então, no texto dele, e aí a gente pode fazer uma crítica para o texto dele, né, ele tem uma visão muito pluralista, né, de como uma democracia funciona, né? Então, quando ele contrapõe ali, na verdade, ele contrapõe Estados Unidos e regimes democráticos e Alemanha, né? E parece que, né, da maneira que ele fala, fazer ciência nos Estados Unidos é o paraíso na Terra, você tem toda a liberdade para seguir as normas da ética científica. A gente pode criticar isso, né? O que vocês acham? Eu acho que a ideia de ter liberdade para seguir regras é uma coisa meio contraditória. Só um comentário rápido mesmo. Você teria na verdade, ele está dizendo que as instituições, né, teriam liberdade para operar de acordo com o que elas acreditam que é certo. Mas não deixa de ser uma contradição, né, porque isso mostra também que o cientista individual ele vai ter não vai ter tanta liberdade assim. Acho que eu acho que de uma forma ou de outra acaba sendo influenciado, tanto na Alemanha, no caso, era influenciado por questões políticas e tal, mas nos Estados Unidos, muitas vezes, em outros países, e toda a democracia, também é influenciado por questões de investimento, né? Uhum. E eu acho que nunca vai ser 100% livre, né, por assim dizer. Então é justamente a concepção dele de Estado democrático, né, que é complicada. Que nessa concepção do Merton, né, o Estado democrático ele dá oportunidades de influência para todos as cidadãs e cidadãos, igualmente, né? Então, para ele, a ciência livre ali, ela vai simplesmente
captar o que tem de melhor, né, o que tem de mais próximo da verdade, independente de qualquer influência externa, né? Então, por exemplo, a influência do mercado, da indústria nos Estados Unidos, ela é totalmente determinante para o rumo da ciência, né? Então, a ciência ali, ela é voltada para aplicações militares e industriais, predominantemente, né? Então, o complexo industrial militar dos Estados Unidos é a maior fonte de financiamento até hoje para a ciência, né? Mas mesmo áreas, então, por exemplo, indústria petroleira, os oligopólios, acaba direcionando, né, o que a ciência vai fazer com interesse de mercado, né? Então, é uma concepção que a gente pode criticar aqui como uma concepção meio ingênua, né, de Estado mesmo, né? Então, essa ideia do Estado pluralista, né, na verdade, o Estado ele é muito mais um Estado capitalista, né, nas democracias do que pluralista. Eu acho que a Roberta queria falar também. Sim. Até colocando o outro texto que o senhor colocou para a gente ler, né, que comenta muito sobre isso, né, o investimento que os Estados Unidos têm na ciência, mas você vê que normalmente é muito pautado em questões, eles têm que fazer todo esse desenvolvimento por conta do que está acontecendo externo, político, que no caso eram as guerras. Então teve a Segunda Guerra Mundial, aí veio a Guerra Fria, então se investia muito na ciência, mas era muito nessa ligação, assim, com a questão bélica e tudo mais. Então, obviamente, tem um viés, acaba tendo um viés ali, então não é tão pluralista assim, né? A democracia ela não é tão democrática como ele pensa, né? E tem outra coisa também, nessa época que ele escreve, por exemplo, os Estados Unidos era um país que tinha um apartheid racial, né? Então, né, que democracia era essa, né? Então, como que os cientistas negros, por exemplo, tinham que oportunidades que se davam, né, para cientistas negros ou mesmo para mulheres, né? Então, a gente percebe que tem um viés social que vai totalmente contra o universalismo, né, em que o cientista, predominantemente, ele é homem e é branco. Pois é. Né, e é da elite, né, em geral, é alguém que nasceu na elite, não é alguém que vem da classe baixa, né? Então, tudo isso a gente poderia, né, então a gente já está entrando na nossa interpretação, né, na nossa apropriação do texto, né? A gente poderia criticar tudo isso no texto dele. Então, o texto está num contexto, né, como vocês falaram aqui, né, já estão esperando a Segunda Guerra Mundial acontecer, né, na época, né, o sinônimo de ciência era física, né, e isso vem lá desde da Inglaterra do século XVIII, né, e é interessante que o próprio Merton fala que a origem da valorização da física tem a ver com o protestantismo, né? Porque a física era uma ciência que descrevia, né, que explicava as obras divinas, né, o que existe na Terra. Isso era uma forma de glorificar a Deus, fazer física, né? Então tem um elemento da ética protestante aí, mas isso é só um parêntese para citar uma das condições sociais que o Merton fala de surgimento da ciência, né? E tem um alto prestígio nessa época, né? Então, esse é o contexto, né, do texto. Né? Então, vamos para a nossa análise temática aqui. Qual que é o assunto principal do texto? O assunto mais geral. Acho que essa questão
das regras de liberdade, da ciência? De como como a sociedade influencia a possibilidade de seguir, né, da ciência seguir essas regras. Isso. Então, a relação entre as regras, né, da ciência, né, as condições de realização dessas regras e a sociedade, né? Então, ele vai dizer que isso vai variar em função do tipo de sociedade que a gente está lidando. Então, como que ele problematiza isso? Então, ele vai justamente num argumento reverso. Então, ele vai buscar, né, estabelecer essa relação a partir da descrição das fontes de hostilidade à ciência, que ele diz que é o que a hostilidade à ciência nada mais é do que a interferência de qualquer instituição nas regras da ética científica. Então, ele parte dessa tese, né, dessa ideia central de que o progresso pleno da ciência, né, que a ciência, para ela desenvolver todo o seu potencial criativo, tudo que ela pode descobrir em termos da verdade sobre os fenômenos naturais e sociais, né, isso só acontece em sociedades democráticas, né, em que a ciência como instituição e os cientistas tenham autonomia para seguir seu próprio código de ética, né, que é um código moral, mas é um código prático também, né, ele não é só algo que são valores abstratos, né, ele é prático por quê? Porque ele permite uma produção mais rigorosa de fatos científicos. Ele permite tanto uma abertura maior ao novo, né, como rigor na seleção, vamos dizer, na avaliação, né, desses fatos científicos. Tudo bem até aqui? Sim, eu só queria acrescentar também, né, dessa questão da inocência do cientista e tudo mais, que colocar também esse ponto de a ciência estar livre para fazer o que ela quiser, sem imposições externas, também dá muito uma visão de que todo cientista é inocente, bom e puro, e só estuda pelo maior conhecimento, pelo bem da sociedade. E não é bem assim, às vezes o cientista que tem a má intenção. Então, óbvio, o externo não pode controlar tudo o que a ciência está fazendo, até para não limitar ela, mas também acho que não dá para deixar tão à solta, assim, cada um, porque todo mundo, todos os cientistas vão seguir rigorosamente o método, com toda a bondade do mundo, porque às vezes é o próprio cientista que tem o viés ruim. Então, é achar também que o cientista é uma coisa pura e é o externo que influencia ele, e ele não tem, nenhum cientista é ruim. Também é um pouco inocente demais achar isso. Porque, inclusive porque o cientista hoje ele é um profissional, né? Então tem tem um interesse básico que é viver daquela atividade, né? Inclusive, né, essa ideia do desinteresse, né, ela pode talvez explicar, por exemplo, a própria formação do cientista, né, por exemplo, no Brasil, que ela é muito difícil, né, então você, né, e isso é uma experiência porque eu passei, e todos os meus colegas passaram, né, então a gente vive até os 30 anos de bolsa de estudo, sabe, e não é fácil isso, né, então você faz seu mestrado, né, seu doutorado, você tem quase 30 anos de idade ali, está ganhando uma bolsa que é menor que qualquer salário que seus colegas formados vão ganhar.
Então, o que explica isso? Talvez o desinteresse. Então, eu só preciso, né, ter meu laboratório ali equipado, né, meus bichinhos ali com o substrato para eles se desenvolverem, né, e eu não preciso ganhar dinheiro, né, eu não preciso conquistar meu patrimônio na vida. Então, vocês percebem que isso, às vezes, né, essa ideologia, ela joga contra o próprio cientista, né, como trabalhador. Fica uma coisa meio sacerdótica. Ele é cientista, Exato. ele ama fazer aquilo. E aí ele não tem mais nenhuma preocupação com a vida. Então, o mínimo para ele, qualquer coisa para ele, desde que ele tenha condição para explorar a verdade dos fatos, né, tá bom. E eu acho que os governos acabam explorando muito o cientista, né, as empresas também, com base nessa fantasia, né, nesse mito. Com certeza. Então, ele parte dessa tese, né, então ele faz uma série de argumentos, né, que são derivados dessa tese central. É legal a gente ver essa estrutura dos textos, né, até para pensar como a gente vai construir, né, como vocês vão construir seus trabalhos finais. Né? Então, por exemplo, o que a gente está discutindo aqui de exemplo, né, seja do contexto atual do Brasil, seja do nazismo, seja da própria vida pessoal do cientista, a gente poderia usar como uma argumentação para uma crítica às ideias do Merton. Né? Ou a gente poderia usar outros pontos, né, outro exemplo, para concordar com essas ideias do Merton. Então, dizer, olha, por exemplo, uma defesa da ciência básica. A defesa da ciência básica, ela está baseada totalmente no argumento mertoniano, né, de que, no argumento do Merton, de que a liberdade para o cientista atuar, né, isso envolve uma crítica até à ciência aplicada, né, que não dá liberdade para o cientista, liberdade do cientista atuar e que produz o conhecimento mais importante, mais significativo. E a gente poderia construir um texto concordando com as ideias do Merton, né, mas seria essa estrutura. Né, então, é mais ou menos isso, né, que a gente pode trabalhar nos trabalhos finais, né, que a gente pode pensar para desenvolver nas nossas oficinas de trabalhos finais, já sugerindo aí e dando uma dica para vocês pensarem temas e estruturas de trabalho. Tudo bem? Certo, tranquilo. Então, pensando nessas teorias que a gente viu até agora, a gente já tem bastante assunto e recheio para fazer esses trabalhos. Então, análise interpretativa, né, seguindo ainda aquele guia do Severino de leitura dos textos, né. Então, qual que é a nossa, né, na verdade, é o que a gente estava fazendo agora, né, qual que é a nossa interpretação e qual que é nosso posicionamento, né, nesse tema que ele traz no texto, que é um texto que defende um pensamento diferenciacionista da ciência como uma instituição que tem que ser autônoma, que deve ser autônoma, né, e uma visão bastante liberal, né, em termos de sociedade, uma visão que eu chamo de pluralista, né. Então, o que é pluralismo na democracia? É uma teoria de que o Estado democrático, ele funciona em função do conflito entre os diversos grupos com interesses diferentes na sociedade, ou, no termo do Merton, com éticas diferentes, né, e que todos esses grupos vão ter seu espaço,
para se enfrentar e influenciar o que o Estado vai fazer. Então, essa é a ideia dele de democracia que a gente acabou de criticar aqui com uma série de ideias aqui, de que isso, na realidade, não é bem o que acontece. Mas é bem isso que ele está defendendo, né? E aí ele desenvolve, né, como é que a gente poderia pensar, né, que ideias que a gente poderia contrapor, né, ao que ele desenvolve aí. A própria, né, ideia de que a democracia não é bem assim, ou mesmo, né, a ideia de que não existe absolutamente no mundo contemporâneo a possibilidade de uma instituição científica, né, ser totalmente independente da sociedade. Que sempre vai ter algum tipo de relação de dependência. Mas o que ele faz no texto é justamente fazer essa comparação com o regime nazista. Então, ele pega um caso extremo e mostra que a ciência está sendo prejudicada nesse regime. Agora, outra discussão que a gente podia fazer com essa associação que ele faz, o regime nazista não produziu resultados científicos, então a ciência no nazismo, ela faliu, ela desapareceu pela falta de autonomia? Não, na verdade, o que o autor falou não foi, né, que sumiu a ciência do nazismo, né? Ele falou que poderia ter sido melhor se não tivesse restringido outras pessoas de participarem, né, de fazerem ciência de outras formas, se não tivesse limitado os temas científicos também que seriam pesquisados. Eu acho que foi mais nesse sentido, não de que não existiu ciência no nazismo, mas de que não precisava ter existido só isso de ciência, sabe? Que podia ser bem melhor. Uhum. É isso mesmo, né? Então é um pouco, né? Eu coloquei um texto do Einstein, né? Que ele escreve para o presidente, na época, Roosevelt, né? Propondo que se faça pesquisa com a bomba atômica. E é algo que, né, os nazistas não priorizaram, né? Então, talvez tenha aí esse episódio da bomba atômica, né, do desenvolvimento da tecnologia nuclear, né, que aconteceu nos Estados Unidos. Lógico que a história ela é um pouco mais complicada que isso, tem outros países, né, todo esse desenvolvimento, mas, de certa forma, reforça o argumento do Merton, né, de que, e o que a Yasmin falou, de que poderia ter sido mais completo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Né, o João Pedro, né, deu o exemplo do Conselho Paralelo da Saúde, né, então, esses temas mais atuais dá para, né, eu acho que dá um bom assunto para um trabalho final. Então, como que eu faria, né? Eu pegaria uma teoria dessas, né, explicaria e diria, nós vamos analisar o caso dos, né, como o João Pedro falou aqui, do Conselho Paralelo da Saúde no Brasil. E aí é pegar um monte de material de jornais, de revista, e construir argumentação. Né? Então, poderia ser um trabalho. A proposta desse trabalho é verificar quais elementos da ética científica do Merton que vêm sendo desrespeitados na atual gestão da crise da pandemia no governo brasileiro. E aí pegar um monte de evidência em jornais e construir uma discussão. Então,
para a gente já ir pensando, né, visualizando possíveis trabalhos finais. É isso que a gente vai fazer nas oficinas, tá? Então, é o que eu chamo de... Né, então, todo texto a gente começa com um bonequinho dele, né, com uma estrutura, né, que depois, né, esse bonequinho ele está oco e a gente vai enchendo ele de recheio, né? Então, é mais ou menos assim que a gente vai trabalhando. O Pedro Henrique também fez não sei se o Zé Pedro quer falar, né, ou o Pedro Henrique querem falar, né, querem abrir o microfone. Então, se quiser falar, me interrompe aqui. Mas o Pedro Henrique, ele está sem microfone. Ele está dando... Não tem do que se desculpar. Que um modelo autoritário, o foco acaba ficando restrito. Né? E, sem dúvida, fica restrito, né? E às vezes abre uns focos totalmente absurdos, né? Então, eu coloquei um link de um documentário para vocês verem, né, que chama Em Nome da Raça e da Ciência, e que mostra, né, uma coisa interessante, né, para vocês verem como a ciência tinha uma função de legitimar o regime nazista, né, que era em todo o território que eles ocupavam, eles criavam uma universidade, né? Então, esse documentário mostra quando eles criaram uma universidade em Estrasburgo, que eles chamavam de Universidades do Reich, né? E a pesquisa nessa universidade tinha a finalidade de provar a superioridade dos arianos, dos alemães. Então, um documentário bem interessante, meio chocante, né, que inclusive eles faziam os experimentos deles ali com humanos sem nenhum controle ético, né, mas que tinham, né, esse objetivo de legitimar uma das ideias absurdas centrais, né, do nazismo, que era a diferença de etnias, né, ou a superioridade do nazismo sobre outra etnia. Né? Então, essa é a nossa interpretação, quer dizer, a minha interpretação aqui do texto do Merkel, né, que a gente tá discutindo. Né? Então, eu acho que a crítica, né, que a gente acabou chegando à conclusão aqui, é que a ciência ela nunca vai ser completamente neutra ou autônoma, né, mas que ela tem, e que essa autonomia, essa neutralidade, ela pode ser, ela tem graus, né, de autonomia, então é muito diferente a gente comparar uma sociedade democrática com um totalitarismo do tipo nazista, que era extremamente autoritário, né, que inclusive que usava o recurso à violência física de forma corriqueira, né, não era nada demais ali fuzilar uma pessoa. Então, é muito difícil, né, é muito complicado, né, te dizer que a neutralidade numa sociedade democrática, ela é equivalente a isso. Né, e aí a gente discute o próprio argumento de que da corrente antidiferenciacionista, né, de que a ciência nunca é neutra, né, que ela sempre vai ser influenciada, e que ela tem que ter controle. Tem graus de neutralidade, de autonomia. Tudo bem? Né? Mas as discussões são essas, né? Mas essa autonomia ela não é absoluta. E o valor, por exemplo, do universalismo, né, de que não existe preconceito com relação a critérios pessoais na ciência, né, a própria sociedade, ela
providencia que isso não seja verdade, né? Então, é muito claro, né? E, inclusive até hoje, né? Em todas os campos científicos nacionais que tem uma barreira de gênero e racial que mostra que quem faz a ciência, quem domina as instituições, né, são aqueles membros mais privilegiados da sociedade, né? Então, não é algo que a entrada é livre. E geopolítica também, né? Geopolítica, né? Então, por exemplo, o que a gente pesquisa, né, no terceiro mundo? Em geral, aquilo que é feito no primeiro mundo. Então, a gente já é pautado, né? A gente não tem uma originalidade que seria de se esperar se a gente tivesse autonomia científica. Sim. E sem contar também que a questão da validação, né? Normalmente isso é muito validado. O que se faz ali em países da Europa, não todos, claro, né? Mas boa parte de países da Europa, o que os Estados Unidos estuda, ou talvez o Canadá, enfim. E aí, se você joga isso mais para o Oriente, já nem tudo é tão validado por, né, boa parte do Ocidente e boa parte também ali Norte, né? A América Latina, também às vezes o que se estuda nem sempre também tem o mesmo peso do que se fosse estudado por um país da Europa ou pelos Estados Unidos. Então, isso influencia muito também, né? Essa discussão de geopolítica ela é bem interessante, né? Que inclusive a ciência tem uma língua predominante, que é o inglês. Né? Então, o cientista, ele então, isso é um viés também, né? O cientista, ele é induzido a publicar em inglês. Né? Eu concordo, tudo bem que é algo, quase uma língua franca, né? Que então, um chinês, ele vai conseguir ler em inglês e um brasileiro também. O chinês não vai ler em português, nem o brasileiro em chinês, né? Mas, por quê, né? A gente se pergunta por quê. Então, porque existe uma dominação geopolítica sobre a produção de ciência. Então, ela não é neutra de partida, né? de princípio. Então, como que a gente já problematizou, né? Isso que a gente está fazendo aí nas discussões da aula, né? O que a gente poderia discutir, né? Então, isso é interessante vocês fazerem durante a leitura, né? Então, aquela coisa que deixa uma pulga atrás da orelha, aquela coisa que levanta um questionamento, anotar e procurar também o que eu fiz. Eu procurei outros textos para problematizar. Então, mesmo, seja para confirmar, seja para refutar a discussão. Então, eu trouxe o texto ali do Stark, o texto do Einstein, para a gente aprofundar um pouco e problematizar esse texto. E, a partir daí, a gente faz a nossa síntese pessoal. Pessoal, ficou alguma dúvida com a ficha de leitura? Que na verdade, eu trago aqui o esquema do Severino, né, que ele é mais detalhado, né, do que a ficha de leitura. A ficha de leitura ela é mais rápida, né? Mas tudo bem com a ficha? Acho que sim, acho que tá. E inclusive aproveitando, o Pedro está perguntando aqui. Então, ficaram todas as fichas de leitura para uma semana depois das aulas, tá? Inclusive porque a maior parte da sala não acompanha aqui ao vivo. Né? Então, eu acho que não faz sentido todo mundo. Mas eu recomendo, né, para a gente ter uma discussão mais
mais produtiva aqui, e para vocês poderem trazer as dúvidas personalizadas e ao vivo aqui, vocês lerem antes das aulas, e pensarem nas fichas antes. Então, a gente tem um tempinho aqui para falar um pouco mais sobre o texto, que ponto vocês têm alguma dúvida ou comentário? Então, agora a gente tem um tempo mais livre, a gente já passou pelos pontos principais. Então, acho que aqui tem um ponto importante, que a ética científica, ela acaba sendo um condicionamento quase que automático para o cientista. Isso como? Porque são anos de treinamento, na verdade, não tem outra palavra para descrever, de doutrinação segundo essa ética. Isso para um cientista, isso está nas instituições, não é diferente, por exemplo, de uma formação religiosa, não é diferente de uma formação militar, Então não é só ensinar e dizer, olha, se você desrespeitar, você vai ser punido, se você respeitar, você vai receber uma recompensa. É algo que vira um código de conduta pessoal mesmo. Não se concebe, você não precisa de uma coerção explícita para isso. O cientista, ele internaliza isso. Ele vai falar, ele vai sistematizar, na verdade, várias fontes de hostilidade à ciência. Então, isso é interessante a gente ver se ficou claro. Então, uma primeira fonte de hostilidade, são os impactos negativos da aplicação da ciência. Então, por exemplo, quando a gente está falando daquele problema que teve com a talidomida, se não me engano é isso, ou, vamos dizer, problemas com agrotóxicos, ou problemas com radiação de torre de celular. Ele vai dizer que isso é uma fonte de hostilidade à ciência, mas ele vai dizer que é uma hostilidade que não se justifica, porque o cientista não é responsável pelos impactos. Tudo bem? Mas, nesse caso de o cientista não ser responsabilizado pelos impactos, ele diz no sentido do cientista não saber antecipadamente que aquilo pode dar errado, ou ele sabendo, mas ele fez porque também teria resultados bons? Porque se ele segue a regra do desinteresse, ele produziu aquele conhecimento sem se preocupar com esse tipo de impacto. Eu acho isso meio contraditório, na verdade, professor, porque se você pensar, por exemplo, no caso do Einstein, que ele participou do projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica. Ele era um gênio, a gente sabe, e provavelmente ele sabia das consequências daquilo que ele estava desenvolvendo, e ele decidiu por conta própria desenvolver, porque ele seguiu esse princípio do desinteresse, mas isso não quer dizer que a criação, o fruto da criação dele, não tenha prejudicado a humanidade de alguma forma, Então, tem que ver até que ponto, a ciência não pode ser desinteressada, por assim dizer. Porque tudo tem uma consequência, e quando você está pesquisando, a gente chega em conclusões. E é interessante, então, o exemplo do Einstein, que ele propõe, ele escreveu para o presidente, disse, olha,
o pessoal está pesquisando isso e não se sabia ainda, né, se aquilo tinha potencial ou não, né, mas isso está sendo pesquisado na Alemanha, a gente tem que entrar nessa corrida. E foi isso que aconteceu, na verdade, né, depois virou o projeto Manhattan, né, mas foi a partir de uma proposta do Einstein, né, que estava preocupado com o rumo do que viria a ser, né, que essa carta ela é antes no começo, né, bem antes do começo da Segunda Guerra Mundial, que o interesse dele era militar mesmo, né, então não tinha desinteresse nenhum ali, ele explicitamente, ele propôs para o presidente criar né, e ele termina a carta ali com as propostas, né, criar uma comissão ali, um grupo de cientistas, né, e que tivesse financiamento, e que eles iam informar o governo periodicamente dos resultados daqui. Né, então, realmente é contraditório, né, é difícil a gente pensar no desinteresse, né, mas o que o Merton está dizendo, né, eu acho que se aplica muito mais para a ciência pura. Né, então, e aí é um problema da teoria do Merton também, é outra crítica, que ele fala que a ciência é um negócio homogêneo, né, que todas as ciências vão se orientar por essas regras, né. Então, ele dá até um exemplo, né, de dos membros de uma associação de matemáticos, né, então, um brinde à matemática pura e que ela nunca tenha nenhuma aplicação, né, mas vocês percebem que é muito diferente, né, de falar de um campo como matemática pura, né, matemática teórica, e engenharia de materiais, né, e são dois campos científicos, né, mas o peso desses valores nessas ciências vão ser diferentes. Então, isso é mais uma crítica que eu acho que é muito pertinente para fazer para a teoria do Merton. Mas ele vai dizer, né, que, na verdade, esses códigos, eles vão ter, né, graus, né, ele não vai dizer isso, mas a gente pode ampliar um pouco a teoria dele, né, e dizer que esses códigos sempre vão existir, mas nunca plenamente, né, dentro de nenhuma ciência, nem nenhuma instituição, né, e aí isso vai variar caso a caso. Agora, o que o Merton queria fazer era criar uma teoria geral, né, que explicasse a ciência, né, e aí ele cai nesse erro que é da própria generalização, né, então quando o Einstein ele vê uma guerra pronta para começar, ele imagina que os nazistas podem ter uma arma muito poderosa ali. Então, ele abdica do desinteresse, né, por um bem maior, na verdade. Então, para evitar que o Estado nazista ele se difunda pelo mundo, eu vou desenvolver um projeto totalmente aplicado, um projeto militar, né, de desenvolvimento de uma arma para a gente ganhar essa guerra, porque a gente não pode perder. Né? Então, vocês percebem como os valores eles são relativizados em função de contingências. Então, então, não dá para dizer que o cientista ele né, então, aquela imagem do Einstein clássica, né, dele com a língua de fora, descabelado, né, era um cara absolutamente consciente do que estava acontecendo, né, em termos de geopolítica, em termos de estratégia militar, né, e o cara ele era conselheiro do presidente dos Estados Unidos, né, nessa época, que não é pouca coisa, ele mandava uma carta que era respondida,
né? Então, não dá para dizer que ele é desinteressado. Concordo que esse argumento na verdade, ele não chega a ser contraditório, mas ele é contingente, né? Então, não dá para dizer que o Newton, lá na Inglaterra do século XVII, vai ter a mesma aderência que um cientista do século XX. São situações completamente diferentes. Tudo bem? Tudo bem, sim. Até esse exemplo que você deu da foto do Einstein, professor, cai naquele mesmo paradigma, né? Do cientista inocente, que não sabe de nada. E é muito isso mesmo. E na verdade, o cientista não tem nada de inocente, né? Então, o cientista, sim, inclusive, eles costumam ser bastante, né, engajados em causas políticas. Com certeza, sim. E ele vai dizer também, né, que, né, a ciência ela vai ter uma aprovação social maior, né, quando ela está mais alinhada com o que é objetivo da sociedade, né? E aí a inovação tecnológica ela é fundamental para legitimar a ciência, né? Então, por exemplo, eu sei que eu não teria smartphone sem física quântica, mas eu não entendo física quântica, sabe? Eu não tenho preparo para entender aquilo, mas eu confio que é importante. Eu confio que é importante porque vai gerar esse tipo de produto, né? Então, outra fonte de hostilidade à ciência, que é a impossibilidade de compreender, né, essas ciências mais, que ele chama de esotéricas, né? Por que esotérica? Porque é um nível de abstração muito grande que a gente não consegue entender, né? Mas uma maneira de diminuir essa hostilidade é a própria inovação tecnológica que está associada com essa ciência, né? Com esse conhecimento. E aí uma outra, uma coisa relativamente nova, né, que vem sendo, as instituições vêm fazendo, que é comunicação científica, né? Então, isso daria um outro trabalho aí de CTS, né? Então, a comunicação da ciência, né, jornalismo científico, divulgação da ciência, então todos esses projetos em escolas, de publicações que se chama do público leigo, né, são, na verdade, um esforço para legitimar a ciência na sociedade, né? O João Pedro falou aqui de alfabetização científica, também, né? Então, a gente pode pensar a partir dessa ideia, né? De que a ciência, ela precisa se legitimar dentro da sociedade. Né? Então, a gente já falou disso, né? Do exemplo que ele dá, que é o nazismo, né? Então, você tem ali uma ideologia nacionalista, racista e uma série de outras ideias muito forte e que muito autoritária, que acaba influenciando, que acaba invadindo todos os campos de atividade social. Então, tem outro documentário interessante sobre nazismo, que é a Arquitetura da Destruição, se chama esse documentário. Eu acho que tem na internet. E ele mostra como o nazismo ele vai influenciar uma série de campos, né, da arte mesmo, desde a pintura, passando pela arquitetura, né, né, se a gente pensar a própria propaganda, né, que é uma coisa, propaganda de massa, que é algo que, de certa forma, os nazistas inventam, se não inventaram,
aperfeiçoaram muito, né? E o que faz a propaganda? Propaganda, ela invade todos os campos de atividade social. Então, vocês percebem também que o nazismo, como outras ideologias, né, ele não funciona só na base da violência, né, ele funciona na base do convencimento mesmo. Né, então, o convencimento através da linguagem artística, através da propaganda. Então, é um bombardeio, né, os governos autoritários, eles fazem um bombardeio de informação por vários meios, né, para que aqueles valores sejam internalizados como verdadeiros. Então, muita gente era nazista por convicção mesmo, né, porque tinha medo de ser preso ou ser fuzilado, né, e isso é uma tática dos regimes totalitários, na ciência também. Então, eu trago um exemplo aqui, né, é o texto que eu disponibilizei para leitura complementar desse cientista, desse físico nazista, né, que ele era um grande cientista, né, então ele ganhou um prêmio Nobel, né, ele descobriu algo que eu acho que tem a ver com ótica, né, que foi o que rendeu esse prêmio Nobel para ele, que foi o efeito Stark. Né, então, quem olhar um pouquinho mais para a biografia dele vai descobrir que ele teve essa importância grande, né, tem gente que diz até que o nome lá do Homem de Ferro, Tony Stark, é uma referência a esse cientista. Mas ele provavelmente estava totalmente, vamos dizer, dominado pela ideologia nazista, apesar de ser uma pessoa que provavelmente era pessoalmente muito inteligente, né? Mas ele acabou formulando ideias, né, ideias sociais, né, que tinham a ver com esses dogmas do nazismo, né? Então, eu acho uma coisa, né, então ele ganhou o Nobel de Física em 1919, ele era uma pessoa, e aí a gente pode colocar em discussão também se ele era desinteressado ou não, né? Então ele tinha muito poder político no sistema científico alemão, né? Então ele era chefe do maior instituto de pesquisa em física da Alemanha na época, e obviamente isso dava acesso para ele a uma série de recursos para fazer a pesquisa, e mesmo talvez para enriquecer pessoalmente, né? Mas o ponto aqui é que ele escreveu um artigo na Nature, né, em que ele fala que existem dois tipos de física. Uma mais pragmática e que dá resultado, e outra dogmática e que não dá resultados, que é simplesmente especulativa, né? E que isso vai depender no cientista e no caráter do cientista que faz esse tipo de ciência, né? E que isso vai poder ser diferenciado em termos de raças, em termos raciais. Então, ele já parte de um pressuposto nazista, né? Então, para ele, né? Então, ele estava criticando, por exemplo, ele cita nominalmente no texto, né, o Einstein, né? Então, diz que ele parte de uma definição da cabeça dele, né, arbitrária do que é o espaço, do que é o tempo, e que isso é uma característica de um espírito, de um caráter dogmático de um cientista judeu. Ele vai falar que tem a ver com a ascendência judia do Einstein. Então, ele critica também Schrödinger, né, que é aquele cara famoso por aquela
ideia do gato do Schrödinger, né, que ele está tanto dentro da caixa como fora da caixa, né, e diz que esse cara faz acrobacias físicos matemáticas, né, e que pensam coisas absurdas como se um elétron pudesse estar simultaneamente em cada ponto ao redor do átomo. Então, na verdade, ele está criticando a física quântica, né, as primeiras ideias, que eram ideias que desafiavam que a mecânica tradicional, a mecânica clássica. Então, são coisas que, para a gente pensar, é muito difícil fazer sentido para a gente, né? Então, teoria da relatividade, ou mesmo como que um mesmo elétron ele vai estar em 2 pontos ao mesmo tempo, né? Mas que com o tempo e com a articulação dessa teoria, né, foram desenvolvidas e geraram resultados, né? Então, eu sempre dou o exemplo da microeletrônica moderna, que a mecânica tradicional não chegaria, né? A física tradicional, ela não chegaria a produzir um semicondutor, né? Ela parou na válvula, em termos de eletrônica, parou no rádio de válvula. Agora, a ideologia desse cientista é fazer com que ele negasse esse próprio avanço da física teórica. Então, no fim, né, ele vai falar, né, ele vai ser muito explícito no racismo dele. Então, os fundadores da pesquisa em física e os grandes descobridores eram quase exclusivamente arianos, mais frequentemente nórdicos. E a inclinação natural para o pensamento dogmático aparece com especial frequência em pessoas da origem judia. Então, a gente vê aqui, né, como que a gente poderia relacionar isso com o texto do Merton, né, agora perguntando para vocês. A gente poderia discordar ou concordar, né, então dando uma pista. Dessa questão que você diz, do fato de ter mais exemplos. Com a teoria geral do Merton sobre ciência, né? Então, deixa eu formular melhor aqui. Esse texto do Stark, né, no que ele confirma as teorias do Merton? Como a gente podia relacionar isso? A influência, né, política que estava acontecendo ali, a questão do nazismo que o Merton comenta, de como isso influenciava quem seria o cientista, o que seria pesquisado, enfim, ele corrobora com isso, né? E que acaba prejudicando a física. Sim. Porque ele acaba negando outras descobertas, outros saberes que já estão ali dentro em consensos. Então, acho que limita ainda mais essa percepção do Stark, creio eu. Exatamente como o Merton fala. Exato, né? Então, que a gente pode também, mas aí é futurologia, né? A gente pode dizer que a física ela ia se desenvolver, né, apesar do Stark e dos outros nazistas. E aí a gente concordaria mais com o argumento do Merton, né, que iria se manter uma margem de autonomia ali que poderia permitir para a física se desenvolver. Né? Por outro lado, a gente poderia discordar dos argumentos do Merton, a partir desse texto. Discordar em que sentido? Tipo, discordar das ideias dele sobre ciência.
Eu acho que tem vários problemas na teoria, até como a gente mesmo apontou durante a aula, né? Mas é, porque é muito complexo, na verdade, né? Tem muitos problemas na teoria, então eu acredito que sim, né? Dá pra discordar em vários pontos. Mas tem algumas coisas que de fato convergem, né? Tem algumas coisas que de fato ele acertou, ainda mais pela época que foi escrito, mas tem muitas coisas que podem ser questionadas, tipo a idealização que ele tinha da democracia e tal. E várias coisas dá pra gente questionar, mas tem algumas coisas assim que ele acertou, né? Não dá pra discordar totalmente. Uhum. E eu acho que talvez, né, a gente pudesse dizer, mas como que o Stark ganhou um prêmio Nobel, né? Bom, ele ganhou 20 anos antes, né, de escrever esse texto, né, e de certa forma isso mostra que essa internalização dos valores da ciência, como o Merton propõe, ela não é tão forte assim, né, ela acaba sendo, né, ela pode ser muito frágil, né, e isso é um caso extremo, né, então como, né, esse cara abraçou e incorporou a ideologia nazista a ponto de escrever um absurdo desse, apesar de ter sido um cientista que recebeu a maior premiação que existe nas instituições de ciência, né? Mas certamente ele não ganharia por causa dessas ideias. Então, a Nayuki aqui fez um comentário, né, que ele defende afirmações baseadas em crenças pessoais, né, mas eu acho que isso mostra também que não existe também né, que essas regras elas não são nem uniformes na ciência no tempo, nem no próprio cientista, né, então o cientista ele muda também, né, o que mostra que ele pode relativizar essas regras, né, então seria uma outra maneira de criticar o texto do Merton, né, e aí, finalizando, né, a gente pode pensar isso também no nosso contexto brasileiro aí das discussões, né, sobre a questão da Covid, né, então tem muito, né, o que a gente tem visto aí, isso desde o começo da crise, né, muita mudança, muita relativização, né, de alguns fatos bem estabelecidos pela ciência, né, da problematização disso, por questões ideológicas mesmo. Então, eu acho que dá essa ideia do desvirtuamento, vamos dizer, dos princípios do cientista, em como ele age, dá uma bela interpretação do que está sendo discutido hoje no Brasil, né? Inclusive, a gente pode pensar de vários pontos de vista, concordando ou discordando com o Merton. Então, a Nayuki colocou aqui um exemplo. Eu acho interessante vocês irem anotando esses exemplos, né? Então, por exemplo, esse link que a Nayuki colocou aqui, né, de um físico que foi punido por ter ideias racistas, né? Isso não é a primeira vez que acontece. Eu me lembro que o cara que inventou o chip, né, que era o Sockwell, não me lembro, era um cara eu acho que ele era do Bell Labs, né? No fim da carreira dele, ele começou a publicar ideias racistas aí, e era um ganhador de prêmio Nobel, né, Shockwell.
né, um ganhador de prêmio Nobel, só que, né, a gente vê que muitas vezes esses valores, né, essa ética da ciência, ela não é algo que rege toda a vida dessas pessoas. Então, né, bom exemplo, né, fica aqui a sugestão, anotem esses links, né, que podem ser material para os trabalhos finais. Pessoal, tudo bem? Tudo certo. Tudo sim. Algum comentário, alguma dúvida? Não, tranquilo. Vocês podem encaminhar pelo fórum também. Aliás, eu preciso checar os fóruns, ver o que está vindo. Então, pessoal, quinta-feira a gente vai ter uma aula de oficina, né, para escrita de trabalhos finais. Eu inseri um texto ali que traz algumas diretrizes, né, mais gerais sobre textos científicos. Eu acho que ajuda bastante, eu acho que é bom, né, pensando transversalmente, né, uma habilidade que vocês podem usar para outras disciplinas e outros momentos da vida, né, essa habilidade de escrever dissertações, mas a gente vai pensar muito, né, discutir muito, né, o que eu vou querer para esses trabalhos finais, né, dado que a gente não tem muito tempo vocês não têm muito tempo para fazer isso, né, nesse espaço do quadrimestre. Então, quinta, a gente vai fazer isso. Eu vou trazer uns textos para a gente pensar em como escrever esses trabalhos. Então, vai ser uma aula de oficina. Então, pessoal, vou interromper a gravação aqui. Por hoje era isso. Então, obrigado e até quinta.